Olá, estamos começando mais um Foto Falando, programa de entrevistas e debates do Resumo Fotográfico. Hoje nossa convidada é a Mila Kisholowski. Ela é jovem, muito jovem, tem apenas 38 anos, é nascida em Florianópolis, Santa Catarina e já vai lançar o seu primeiro livro. Então hoje nós vamos conversar com a Mila, que ela vai contar para nós assim, um pouco da sua trajetória, contar suas experiências com esse trabalho documental e vai contar também para nós assim, um pouco do trabalho documental que ela realiza com as famílias. Né? Segundo o depoimento de Mila, ela trabalha desde o nascimento até a vida adulta. Então é um trabalho que se estende por toda uma trajetória de vida, registrando acontecimentos, histórias familiares. Então, eu queria agradecer a Mila desde já por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje conosco. Boa tarde, bom dia, boa noite, Mila. Olá, boa tarde, Adri, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Me sinto honrada em estar participando aqui com você para falar um pouco sobre o livro, sobre mim, enfim. E, nossa, é uma honra, muito obrigada. Que bom. Então, hoje nós vamos assim nesse breve bate-papo, né? Você poderia contar para nós assim como você está lançando um livro. Mas antes de falarmos do livro, queria que você contasse um pouquinho da sua história com a fotografia antes do livro, né? Como era assim, o que você fazia antes, como era a sua relação com a fotografia? Tá. Bem, eu sempre fui, mesmo não sendo profissional, eu sempre fui aquela da família que fotografava sempre, né? Eu gostava de pegar, na época eram aquelas maquininhas Cybershot, ou aí depois veio os celulares, né? Aí tinha as analógicas, saboneteiras analógicas, então eu sempre era aquela que gostava de tirar fotos de todo mundo, de fazer foto de todo mundo. Então eu sempre gostei de fotografia, né? Mesmo não entendendo muito o processo, mesmo não sendo profissional. E desde muito pequena também. Sempre me interessei por cinema também, então eu acho que isso também me ajudou um pouco nessa bagagem da fotografia, e muito, ainda me ajuda muito. Muitas referências que eu tenho é do cinema, né? E me profissionalizando mesmo, eu fui em meados de 2018, que eu comecei a fazer um curso mesmo profissionalizante, porque eu queria mesmo ir a fundo para todo esse processo de fotografia, e comecei a fazer esse curso. Comprei a minha primeira máquina, a minha primeira câmera, que foi uma câmera semi-profissional, não era totalmente profissional, era meio que amadora, mas me ajudou muito. Aliás, essa câmera me deu muitos prêmios, concursos, e inclusive a maioria das fotos foi com ela, do livro, né? E aí, em meados de 2018, comecei a me profissionalizar na área. E nesse tempo, meu marido já tinha sido diagnosticado com câncer, né? Eu fui casada há 13 anos com o pai dos meus filhos. Em começo de 2017, foi diagnosticado com câncer terminal, né? No pulmão, um adenocarcinoma pulmonar, e foi a partir desse momento que a minha chave virou para eu poder fotografar família. E eu comecei fotografando a minha, porque eu queria que os meus filhos não perdessem essa memória do pai. A gente sabia que ele não ia durar muito, né? A gente tinha ciência da doença dele, de tudo que ele estava passando. E a minha ideia era fotografar diariamente. Então, fotografei todos os dias, desde que comprei minha primeira câmera, lá para 2018, até o momento que ele morreu, que foi em novembro de 2019. Então, eu fotografei ele todo dia com os meus filhos, porque eu comecei a sentir essa importância, a importância que a fotografia tem nesse lado da memória afetiva, e essa herança que a gente deixa quando parte, né, daqui, quando vai embora, né? Então, foi um presente, não só para mim, mas presente para os meus filhos, né? Deixar essa memória eterna para eles, né? E então, a fotografia de família veio nesse momento muito triste da minha vida,
mas ao mesmo tempo bonito, né? Singelo, de certa forma, também. Mas o mais importante, novamente, é deixar essa memória fotográfica para sempre para eles, né? Para Clarice e para o Cassiano, que são nossos dois filhos, né? Que a Clarice o Cassiano está com 9 agora e a Clarice está com 4. E aí eu continuo fotografando famílias, né? Profissionalmente. Eu tenho toda essa coisa de fotografar os ciclos, né? Nascimento, até a morte, né? Então, isso dentro da fotografia de família. A gente chama de fotografia documental, mas na verdade toda fotografia é documental, né? Independente do ramo que a gente trabalha. Mas eu gosto muito de fotografar a rotina, o cotidiano das famílias, né? Dentro das casas. E porque, como eu passei por isso, a fotografia ensaiada ela é bonita também, mas, por exemplo, essa foto do Cassiano tomando banho de mangueira, que é o meu filho, diz muito mais da infância dele do que se eu fosse fazer uma foto, um retrato posado dele, né? Em estúdio, por exemplo. Com Porque certeza. eu sei que ele vai ver essa foto quando crescer, ele vai lembrar desse momento. Então, eu acho que fotografia, para mim, o ramo que eu trabalho desse tipo de fotografia, para mim, é muito importante. E eu acho que é muito válido, né? Aqui você trabalha com improviso, né? Você trabalha com espontâneo, você trabalha com gesto natural da pessoa, né? No caso, você está trabalhando com as crianças são muito espontâneas, né? As fotografias Muito. são lindas e Obrigada. realmente você consegue extrair, né, um fragmento de um movimento, de um todo que está acontecendo, né? São muitos movimentos naquele momento e você registra um pequeno fragmento do momento de uma forma muito bonita, assim, muito Obrigada. especial mesmo. Aqui estou passando aqui, pessoal, pelo Instagram da Mila, que o site dela está se reformulando, sendo reformulado. Então, aqui o Instagram tem bastante fotografia que vocês podem navegar para conhecer a família, conhecer o estilo. Quanto ao estilo assim da sua fotografia, você se inspirou em algum fotógrafo, alguma fotógrafa anterior? Você tem alguma fonte de inspiração, assim, uma referência? Olha que linda essa, né? Obrigada. Eu trabalho muito com autorretrato também, né? Eu gosto muito, né? Inclusive, a gente fez aquele trabalho do seu curso, né? Então, eu gosto muito também dessa área de autorretrato. As minhas inspirações, elas vêm muito do cinema. Eu não tenho, assim, um fotógrafo específico, né? Que eu siga, assim, como referência. Eu gosto muito de alguns fotógrafos. Eu gosto muito da Hermina, né? Que é uma fotógrafa também de família. Tem a Manu Rigoni, que além de eu me inspirar muito nela, também é minha amiga. Eu gosto muito dessa coisa de... A gente tem essa coisa de falar de fotógrafos internacionais, né, de fora do país. Mas eu acho tão importante a gente valorizar os fotógrafos aqui do Brasil, porque tem tanto talento aqui no nosso país. E tanto talento que a gente não enxerga e não vê e não está na mídia e não está... E eu me inspiro muito, eu vou dizer assim, além do cinema, eu me inspiro muito em amigos, fotógrafos. Mas essas duas específicas, a Hermínia e a Manu Rigoni, para mim, são referências de fotografia de família, são elas, que eu sigo muito, assim, sou apaixonada. E me inspiram muito, né, para fotografar também. Sim, eu conheci a Mila na oficina, né, de retratos e autorretratos conceituais, e foi ali que nós nos conhecemos recentemente. Participou, trouxe um trabalho intenso também para apresentar no grupo, e foi ali que nós nos tornamos assim admiradores, né, da fotografia da Mila, da sua pessoa Obrigada. também, né, porque o trabalho reflete bastante assim, o que vai dentro da gente, na nossa essência, né? Então, você tem aqui alguma referência de família? Você acompanha alguma família atualmente, assim, que você costuma gostar, né, do processo, do ciclo, né, do nascimento, da infância, da vida adolescente? Você já tem alguma família que você vem registrando já há alguns ciclos?
ou os trabalhos estão bem recentes, assim? São trabalhos mais recentes. Houve um momento de parada por conta da pandemia, que começou em 2000, o Cristiano faleceu em novembro de 2019, 3 meses depois veio essa pandemia toda. Então, eu parei totalmente os meus trabalhos, né? Eu fiquei com muito medo eu faço vídeos também, né, aqui em casa. Também trabalho com videografia. Então, era muito meu medo também, porque como os meus filhos já tinham perdido o pai, eu tinha muito medo de sair para trabalhar, fazer alguma coisa no meio de uma pandemia, e não tinha nem vacina ainda, né? Então, houve um tempo esse tempo que eu fiquei parada sem fotografar outras famílias. Mas para mim foi um processo muito importante, porque eu comecei a me autorretratar e a fazer as fotos dos meus filhos em casa, e inclusive essa do armário, onde foi o momento que eu retirei as roupas do Cristiano do armário, né? É um trabalho que eu fiz no curso da Ana Sabiá, e foi dentro da pandemia, foi na quarentena em casa. Então, outras famílias é um trabalho que está sendo recente agora, né? Estou iniciando os ciclos dessas famílias agora, porque agora que eu estou retomando o mercado de trabalho fora, né? Mas tem umas famílias muito lindas e importantes para mim, que eu já registrei nascimentos, faço acompanhamento após o nascimento, né? E estou com um projeto para fazer também sobre luto, mas com outras famílias, além da minha, outras famílias também, porque para acompanhar todo esse processo da pandemia, né? Muita gente perdeu muita gente, e aí a partir do ano que vem eu estou com esse projeto para fotografar essas famílias que perderam seus entes queridos, né? E também faz parte desse ciclo da vida, né? Desde o nascimento até a morte. Mas ainda não tem o ciclo completo, ainda falta um pouquinho, estou retomando agora, porque a pandemia travou muito o nosso trabalho, né, na área da fotografia, porque a gente trabalha com gente, né, e esse contato com as pessoas a gente não podia ter até o primeiro momento da pandemia, foi muito difícil, mas aí eu usei essa quarentena, esse isolamento para fazer muita foto autoral em casa, comigo e com os meus filhos, rendeu bastante nesse sentido, muito. Uma imersão, né? Uma segunda imersão, né? Um segundo tempo da imersão no processo, né? De Nossa, muito. transformação. Você acha que a fotografia, assim, qual a sua opinião a respeito da fotografia nesse lugar da arte, né, enquanto catarse? Porque você estava ali registrando o seu processo de despedida, né, de um amor, despedida do pai, dos seus filhos. Então, assim, a fotografia entrou como um instrumento artístico, né? Não só um instrumento como documento, documental, né? Da situação, da experiência, mas como um instrumento artístico no sentido de transformar, né, algo que poderia ser sentido de uma maneira muito mais triste, mas a fotografia entrou como esse instrumento artístico. Então, como você poderia dizer assim para a gente desse processo artístico enquanto fotografia artística transformadora ou catalisadora, né, de um momento difícil? A arte sempre salva em todos os sentidos, né? Toda arte, né? Porque ela trabalha com a subjetividade e sentimentos são subjetivos, né? E quando a gente transforma isso, materializa isso de certa forma, é como se eu estivesse tirando aquilo que está me machucando e colocando para fora em forma de fotografia, para mim, no caso, né, que trabalho como fotógrafa. Mas existem outras formas, né, outras expressões de arte, pintura, escultura, livros, músicas. Então, no meu caso, a fotografia serviu como um processo de retirada daquela dor e transformar aquela dor em algo útil, no caso, mostrar para outras pessoas que um processo de luto, ele passa, né? A gente sobrevive. É difícil, o luto é uma montanha russa, né? Eu sempre digo isso, que a gente vai, a gente desce, a gente vai, a gente desce. Tem momentos que a gente está linear,
mas a maioria do tempo a gente está indo e voltando, descendo e voltando, e ele não tem início e não tem fim, né? Eu acho que é importante a gente sempre, eu sempre falo isso, quando as pessoas que passam por esse processo de luto, a gente fica pensando, mas tem as fases do luto, quando é que vai passar, quando é que vai acabar? A gente não sabe, na verdade, né? O que aconteceu com a fotografia para mim? Me ajudou nesse processo de entender o que eu estava sentindo, porque é como se você tivesse ido para terapia mesmo, né? Aliás, eu faço terapia e eu indico terapia para todo mundo, que é muito importante isso também, me ajudou também nesse processo. Mas a fotografia também trabalha nesse sentido da terapia, porque ela faz eu fazer essa imersão dentro de mim, entender o que eu estava sentindo e, através da foto, eu transmitir aquilo, né? Eu olhar a foto e perceber os meus sentimentos ali, para mim, foi muito importante. Tanto nas fotos dos meus filhos, quanto nos meus autorretratos. Principalmente, acho que nos meus autorretratos, que eu sempre usei objetos afetivos, né? Para poder externar toda essa dor. E isso me ajudou muito, me ajudou a sobreviver. Eu acho que se não fosse a fotografia, eu não sei se eu estaria com essa sanidade, né, que a gente, de certa forma, ainda tem. Eu acho que a arte, né, nos mantém com essa sanidade. E fotografar, eu acho que essa bagagem toda que a gente carrega na vida, a gente passa para a fotografia. E quando eu fotografava os meus filhos, né, no caso das crianças, eu procurava sempre sentir eles um pouco, o que eles estão sentindo, esse processo, porque o meu luto também era muito diferente do deles, né? A criança também sente de uma forma muito diferente. Eu sentia de uma maneira, e o Cassiano sentia de outra, e a Clarice sentia de outra forma. E a fotografia também me ajudou nesse processo para eu entender o que eles estavam passando, né? Eles sentem de uma maneira mais lúdica, mais simples. O Cassiano, o meu filho é autista, né? Então, ele também tem uma maneira mais específica de sentir falta do pai, e a Clarice de uma outra forma. Então, acho que a fotografia, ela dá essa sensibilidade para a gente nos entender e entender quem a gente está fotografando. Eu acho que com certeza, foi para mim, só um pouco clichê, mas a arte salva, né? A gente sempre fala que a arte salva. E ela continua nos salvando sempre, em todos os sentidos. Espero que continue nos salvando sempre. Também, eu costumo dizer que eu sou uma catarzeira, né? Eu vivo de catarse e eu acredito muito na arte-terapia e acredito, né, nesse lugar da arte como instrumento mesmo de transformação, de catalisação, né? Então, agora, vamos falar aqui do seu livro, vamos mostrar na editora o livro, como está a situação do livro, assim, em termos de lançamento, qual vai ser o dia? O livro já... Tudo. Isso, o livro Nós, né, da editora Origem, Valdemir, da Lígia, que são os donos da editora. Até queria agradecer eles aqui, mandar um beijo. Enfim, o livro já está em processo de produção, né? Mas ele está à venda ainda no site, tá, da editora. Ele está sendo agora, ele está sendo produzido do pessoal que comprou antecipadamente, né? E a previsão para a distribuição dele é a partir de novembro. A previsão da editora de lançar o livro, né? Foi outro processo também que me ajudou demais, nessa toda essa questão de luto, né? Porque não é um livro triste, apesar de ele falar de perda, de falta, de morte, mas ele não é um livro triste. Ele é um livro que traz o resgate da gente depois que perdemos alguém, esse resgate da alma, né? O luto, na verdade, é uma linha do tempo. Eu sempre falo, né? Existe a Camila antes de perder o Cristiano e a Camila depois. Eu já não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Então, ela me transformou em uma pessoa que olha a vida de uma maneira bem diferente. E o livro traz isso também,
né? Olhar a vida de uma maneira mais singela, muito mais... Na verdade, depois que a gente presencia perdas, né? A gente aprende a viver melhor, viu? A morte acaba virando um tabu. A morte, na verdade, é um tabu, né? As pessoas não gostam muito de falar. Fica naquela coisa de a gente tem medo de falar de morte, porque tem medo que morra. Não vou falar, senão eu vou morrer. Mas a realidade é essa. Quando a gente mais fala sobre morte, mais a gente aprende a viver melhor, né? A gente aprende a olhar a vida de uma maneira mais bonita e querer viver da melhor maneira possível, dar valor às pequenas coisas. E o livro traz muito isso mesmo. Não é um livro triste. É um livro de transformação, né? Realmente. Exatamente. Transformou o luto, né, em algo promissor, né, em algo que compartilha uma experiência, um registro, um presente para os seus filhos, um presente para quem gosta e admira a fotografia documental, porque sua fotografia é muito bonita mesmo, né? Você tem várias interpretações da realidade de uma forma muito sensível, e nós percebemos isso, né? Então é maravilhoso, assim, eu acho que todos nós Obrigada. queríamos o livro. Sim, gente, esse livro e todo o processo da minha quarentena, de isolamento, está no livro, né? Desde o processo da doença do meu marido, até quando ele se foi, é um retrato de nós, né? Como um todo, a presença e a ausência do Cristiano, né? Mas não só do Cristiano, mas o livro traz a presença e a ausência de alguém que partiu. Eu acho muito importante frisar isso, porque não é da minha família, só da minha família que esse livro fala. Esse livro vai falar de várias famílias, né? De várias perdas, de várias faltas e várias presenças, porque mesmo não estando aqui fisicamente, a presença dele é muito forte, a presença de quem a gente perdeu, que a gente ama, continua sendo muito forte, né? Eles são presentes, mas de maneiras muito diferentes. Eu acho que é isso que a gente aprende depois que o luto passa, que o luto acalma, a gente aprende a lidar com essa presença de maneira diferente, porque a gente está acostumado com físico, com tocar, com cheiro, com voz, mas a pessoa sempre vai estar aqui, mas de uma maneira totalmente, fora daquilo que a gente está acostumado a perceber a realidade, sabe? Eu acho que é isso que quando esse meu luto acalmou, eu comecei a enxergar dessa forma, né? Então o livro fala não só da minha, fala de muita gente que perdeu amores e companhias. Verdade. E perder não é fácil, né? A perda sempre envolve um processo e fica a memória, né? Então a gente trabalha também com a memória, né? Quando está mexendo com esses delicados assuntos. Muito, muito mesmo. Mila, muito obrigada. Eu acho que foi Imagina. super legal, assim, ouvir seu depoimento, ver a sua trajetória nesse momento e ver a sua imersão, né, na fotografia, justamente num período tão delicado, né, que foi a pandemia, para todos nós, né? Então, já vivíamos uma imersão, né? Já estávamos destinados a viver uma imersão, e você viveu uma imersão dupla aí, né, nesse processo. Mas o Foi difícil, mas sobrevivemos. Sim, sobrevivemos e é isso, né? Estamos com as memórias, né, das coisas boas, porque nós temos que guardar as coisas boas, né? Muito. Então, o livro é um presente para todos nós. Nós agradecemos mais uma vez, e eu aqui, Adriana, em nome do Resumo, também agradeço esse depoimento, você compartilhar a sua experiência. E todos que estiverem interessados podem adquirir o livro, tá? Na Editora Origem, direto com a Editora Origem. Podem procurar a Mila no Instagram, fazer contatos. Quem estiver interessado, ficar interessado, inclusive, na documentação. A Mila está em Santa Catarina, então, a princípio, nesse momento... Posso viajar. Pode, Brasil todo. Pode viajar, então. Então, entre em contato se
te apetecer, né, se te inspirar essa parte documental que ela tem para compartilhar com você, na ação fotográfica, no ato fotográfico, né, na vivência fotográfica. Então é Ai, isso, olha, Mila, muito obrigada. eu que agradeço o convite, nossa, uma honra mesmo, e foi um prazer conversar com você. Obrigada mesmo, Adri. Muito obrigada a todos pela audiência, pelo compartilhamento, e até a semana que vem. Até logo, Muito Mila. obrigada. Obrigada.